bora lá, meus queridos. Sejam bem-vindos aí para a nossa terceira aula da Fisiologia do Exercício. Essa terceira e a quarta aula, a aula de hoje e a aula de amanhã, vocês vão ver que a gente vai focar na fisiologia respiratória relacionada ao exercício, porque como eu falei para vocês, a fisiologia do exercício é enorme, contém muito conteúdo, então para essa primeira, eu falo que é a primeira versão, né, a fase 1, eu decidi dividir aí em rotas bioenergéticas, né, que é essencial para depois a gente entender todo o resto aí da fisiologia do exercício, e sistema respiratório. E aí nas próximas edições a gente vai complementando aí com os outros sistemas, né? Então, bora lá. Para quem não me conhece, professora Renata. Se ainda não me segue, segue lá no Instagram, Prof. Renata Palma. E no YouTube também eu tenho meu canal, Renata Palma. Se gostar dos vídeos, dá um like. Toda semana a gente tem atualizações aí de vídeo, de conteúdo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então eu espero vocês lá depois desse curso, beleza? Então vamos lá, meus amores. Eu gosto de trazer essa primeira imagem aqui, né, que a gente fala que é o coração da fisiologia, né, do exercício. Na verdade, é a engrenagem aí de todos os sistemas se complementando, né? Então, se vocês olharem bem a imagem, o que a gente está conseguindo ver aqui, né, meus amores? Ali no começo, né, a gente fala que é um sistema, nosso corpo, né? Tem os sistemas de engrenagem aqui, que girando um, a gente vai conseguir girar os outros e vai conseguir com que exista um funcionamento. Então, a gente fala aqui nesse sistema de engrenagem que a gente vai ter, né, os pulmões, o coração e o músculo, fazendo com que consiga gerar energia, quebrar energia e que consiga fazer com tudo que eu mostrei nas aulas anteriores aí aconteça. Então, se vocês olharem aqui, ó, aqui está a mitocôndria. E lembra que eu falei para vocês na aula passada que a respiração se dá aqui nessa região, né, na região da mitocôndria. Então, gerando a energia aqui na mitocôndria, a gente vai conseguir ter energia para o funcionamento do músculo. Consequentemente, a gente vai ter liberação, se vocês lembrarem lá, de CO2, né? E vai ter consumo de oxigênio, certo? E tudo isso, esse CO2 tem que ser eliminado na hora que a gente expira. E o oxigênio, ele tem que chegar até essa mitocôndria aí na hora que nós inspiramos. Então, são respostas fisiológicas que estão aí conectadas, tá? Então, para que aconteça tudo aquilo que eu conversei com vocês aí nessas duas aulas que passaram, a gente precisa com que essa engrenagem esteja funcionando. Então, hoje e amanhã, nós vamos focar aqui, ó, nessa primeira engrenagem, tá? Que são os pulmões. Beleza, meus amores? Bora lá. Então, hoje a gente vai conversar aí sobre a regulação respiratória e adaptação no exercício físico. Isso tanto mais uma vez, tanto para o atleta, o amador, quanto para o paciente que apresenta aqui, no caso, pode apresentar tanto uma doença respiratória como uma doença cardiovascular e que ele vai ter alterações aí nesse maquinário e que a gente promove aí o exercício para que essas alterações aí sejam melhoradas, otimizadas ou diminuídas, né, e alteradas no final, tá? Então, o que a gente tem que primeiro pensar, né? O sistema respiratório. O sistema respiratório, basicamente a gente tem a respiração externa, o transporte, né, de tudo isso, que é o oxigênio, o CO2, e uma respiração interna. Então, quando a gente fala de respiração externa, isso a gente vai discutir bastante aí ao longo da aula, né? Mas quando a gente fala de respiração externa, a gente está falando ali da ventilação pulmonar, né? Da própria respiração aqui, ó, que a gente realiza. Então, a gente tem uma captação aí de oxigênio, aí depois a gente tem uma difusão pulmonar, então a gente movimenta, né, esse ar dentro para fora dos pulmões e tem uma troca ali de oxigênio e CO2 entre os pulmões e o sangue. Aí quando a gente fala de uma respiração interna, é ali quando a gente tem troca de gases capilar, tá? Então, na verdade, é a troca de O2 e CO2 entre o sangue capilar e os tecidos metabolicamente ativos. Então, quando a gente pensa
respiração externa, a gente está pensando ali nível alveolar. Quando a gente pensa em respiração interna, a gente está pensando mais aí em nível tecidual, periferia. Por quê? O oxigênio, esse transporte de oxigênio e de CO2, ele tem que, obviamente, dar conta ali do nosso pulmão, mas ele também vai ter que dar conta aí dos nossos tecidos, que não é só o pulmão ali que vai precisar ter essa troca gasosa, né? A gente tem troca gasosa acontecendo aí em toda a periferia do nosso corpo, certo? A gente vai mais ou menos se basear aí em cima a gente vai se basear aí mais ou menos neste caminho, ok? Então, vamos começar, né? A gente tem que, obviamente, para tudo que começa, eu falo, tudo que tem um começo, a gente começa a dar base, e aqui a base vai ser, obviamente, a anatomia, né? Então, quando a gente pensa em passagem do ar, quando a gente pensa na respiração, o que a gente faz aqui, ó? Se vocês respirarem comigo, ó. Está captando esse ar ele vai passar nariz, boca. Tem gente que respira mais pela boca, tem gente que respira mais pelo nariz. Eu tenho um desvio de septo gigante, eu respiro muito mais pela boca, tá? Daí captou esse ar. Faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e alvéolos, que é onde vai acontecer essa troca, tudo bem? Então, a gente tem que ser capaz de captar esse ar, fazer uma captação e uma utilização adequada aí, desse oxigênio e uma troca e eliminação desse CO2 de uma forma adequada. Então, basicamente, esse o caminho que o nosso organismo deve seguir se tiver aí fisiologicamente equilibrado e se não tiver nenhuma alteração. Então, a gente capta, transporta e metaboliza esse oxigênio. E aí a gente vai ver como que a gente pode fazer isso também durante o exercício, ok? E aí, pensando nessa captação de ar, a gente tem que explorar ali o pulmão, né? O que o pulmão, como que esse pulmão ele tá dividindo ali anatomicamente. Então, a gente tem ali o pulmão direito, o pulmão esquerdo, né? O pulmão esquerdo, a gente vai ter ali uma leve fissura, porque vai ter o acoplamento ali do coração, certo? Nós temos ali as pleuras que estão protegendo esse pulmão, está diminuindo o atrito durante o momento da respiração. Então, a gente tem pleura parietal, visceral, né? Aí a gente vai ter a cavidade pleural, né? Que é onde a gente fala que está passando ali, né? O líquido, né? Na verdade, essa cavidade pleural, ela permite com que esse pulmão, a hora que ele está expandindo ali próximo das vértebras, das costelas, né? Seja mais harmônico, ou seja, não existe um impacto tão grande, então essa cavidade pleural, ela permite, dentro dessa cavidade pleural, a gente tem um líquido ali, né? Uma fina camada, um líquido seroso, que a gente chama, então, dependendo aí de algumas alterações pulmonares, de algumas doenças pulmonares, pode existir ali um aumento de líquido nessa região e que deve ser drenado, mas enfim, em condições fisiológicas normais, ela está ali para proteger, mesmo para diminuir esse atrito, para diminuir esse impacto, tá? Nós vamos ter ali a pleura diafragmática, né, mais embaixo, que é onde vem aqui o nosso musclinho, o nosso músculo chamado músculo diafragma, que vai otimizar a nossa respiração e vai fazer com que a gente consiga respirar de uma forma adequada. Então, muitas vezes existem muitas doenças pulmonares que o músculo diafragma acaba sendo afetado, a gente já vai conversar sobre isso, tá? Afetando esse músculo aí diafragmático, a gente não consegue ter uma captação adequada de oxigênio, e aí a gente tem uma cascata de alterações, e obviamente doenças que estão ali afetando propriamente a anatomia do pulmão, propriamente dito. Isso pode também alterar o funcionamento do diafragma. Então, muitas vezes o diafragma ele pode ser afetado pela doença que está acontecendo no pulmão, não é o contrário, tá? E muitas vezes pode ser o contrário. Então, eu falo que é uma dança aí, o pulmão e o diafragma, tudo bem? Aí nós vamos ter as costelas, né, revestindo e protegendo esse pulmão, certo? Fazendo com que, imagina se você está caminhando, tá andando, esbarra em alguém, você não tem a costela e você esmaga aí seu pulmão ou o seu coração. Então,
as costelas, né? A nossa caixa torácica, ela serve sim para proteger esses órgãos que a gente chama de vitais, né? Que é o pulmão e o coração. Beleza? E aí, meus amores, a gente começa a pensar na função ali do pulmão, tá? A gente começa a pensar nessa fisiologia respiratória aí de uma maneira mais profunda, né? Então, eu falei para vocês que a gente capta esse pulmão, não, a gente capta esse ar, né? A gente capta esse oxigênio, certo? Então, você vai respirar lá. Esse oxigênio vai chegar aonde, meus amores? Esse oxigênio ele vai chegar lá nos alvéolos, tá? Então, aqui os alvéolos, eu falo que eles são abraçados por capilares. Eles têm um emaranhado de capilares ali que está abraçando os seus alvéolos, tudo bem? Por que a gente tem vaso ali? Por que a gente tem capilar ali? Porque a partir do momento que eu recebo esse oxigênio, eu preciso com que esse oxigênio ele vá para o meu pulmão e ele vá para a periferia. Lembra? E é onde que vai acontecer, né, essa troca. Então, essa troca, meus amores, se vocês observarem aqui, ó, então a gente fez um aumento aqui, né, temos os alvéolos, aumentamos aqui para observar, e aqui a gente tem os capilares, certo? Os capilares que vão ser responsáveis por trazer o CO2 e botar para dentro desse alvéolo e receber esse oxigênio aí de dentro desse alvéolo. Então, quando a gente fala que o oxigênio que estava no alvéolo foi para o capilar, a gente chama esse processo de difusão pulmonar, tudo bem? Então, o oxigênio vai para o capilar e o CO2 que está vindo ali do capilar, ele precisa ser eliminado. Então, ele vai para o alvéolo. Isso nós chamamos de difusão de gases. Professora, de onde que vem esse CO2? Lembra lá das rotas metabólicas? Lembra que a gente estava produzindo CO2 ali a todo momento, gerando energia? Esse CO2 precisa ser eliminado. É esse CO2 aí que a gente falou nas outras aulas. Então, é esse CO2 que eu preciso botar ali para fora do meu organismo, tá? Então, essa troca, né, essa troca entre receber oxigênio e eliminar CO2, nós chamamos de difusão pulmonar, beleza? E aí, eu gosto de trazer essa imagem aqui, né? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma quadra de tênis, né? Tá, e o que isso tem a ver comigo? Se vocês pegarem todos os alvéolos, todos os alvéolos que vocês têm aí, você, sua mãe, seu pai, todo mundo que você conhece, cada um carrega no peito uma quadra. Eu falo, carrega no peito uma quadra de tênis. Por quê? Se a gente pegar todos esses alvéolos e abrir esses alvéolos e espalhar numa superfície, abrindo eles, né? Eles estão todos ali, né? Lembra, os alvéolos eles estão todos ali, ó, bem pequenininhos, saco alveolar, certo? Se a gente abrir todos eles aqui numa superfície, eles são capazes de uma pessoa ocupar aqui metade de uma quadra de tênis, uma quadra de tênis, tá? Então, a gente tem aí alvéolo pra caramba. Por que a gente tem tanto alvéolo? Porque a gente precisa fazer essa troca gasosa. E essa troca gasosa ela tem que ser rápida. Então, a gente precisa de uma área grande. Então, quando a gente fala de difusão, ou seja, colocar oxigênio para dentro do capilar, tirar o CO2 do capilar e colocar para dentro do alvéolo, nós precisamos que essa difusão seja rápida, tá? E um dos princípios para que exista uma difusão pulmonar rápida é área. Então, quanto maior a área, maior vai ser essa difusão. Imagina você respirando, tá entrando aí todo o oxigênio, né? Tá entrando ali toda a molécula de oxigênio, e aí você tem uma área desse tamanho para poder fazer a troca, a difusão ali. Quanto tempo vai demorar isso? Vai demorar muito. Então, a partir do momento que a gente tem uma área enorme, essa troca acontece, essa difusão acontece muito rápido, tá? Então, todo mundo carrega ali a quadra de tênis no peito, beleza? Qual que é uma outra característica, né? Que a gente fala, um outro, que às vezes pode ser um problema e às vezes não, né? Um outro potencial aí para que essa difusão pulmonar ocorra da maneira adequada é a membrana respiratória. Então, anotem aí, primeiro ponto, para que exista uma difusão adequada
precisamos de uma área grande, então a gente já mostrou que a gente tem uma área muito grande. O segundo ponto, a membrana respiratória vai fazer com que essa difusão ocorra da maneira adequada. Então, a membrana respiratória ela tem uma espessura, ela é fininha, tá? Ela é permeável e ela permite com que o oxigênio atravesse ela de uma maneira rápida até chegar no capilar e permite com que o CO2 atravesse de uma maneira rápida até chegar no alvéolo. Então, vamos imaginar aqui, ó. Então, a gente pegou aqui novamente, né? Temos o saco alveolar aqui, a gente tem os alvéolos, então a gente fez um cortezinho aqui, beleza? Aqui, ó, vai ser a nossa membrana, tá? Então, aqui a gente tem vaso, né? A gente tem aqui o capilar, aqui a gente tem o alvéolo, certo? E aqui a gente vai ter essa troca, tudo bem? Então, aqui nós temos essa membrana, tá? Então, essa membrana respiratória, ela vai permitir com que exista essa troca aqui ocorrendo de um lado para o outro, certo? E quem que está carregando aqui esse oxigênio, ou quem que está carregando, né, esse CO2? Tanto na hora que chega, certo? Quanto na hora que vai embora. Então, está chegando aqui carregando CO2, manda o CO2 lá para os alvéolos, e os alvéolos estão mandando oxigênio aqui para o capilar. Quem está carregando, isso daqui são as hemácias, né? Então, são as células aqui que a gente chama de células vermelhas, né? Então, as hemácias, elas carregam, elas têm essa capacidade aí de carregar o CO2 e de carregar o oxigênio para dentro e para fora aí nessa troca gasosa, tudo bem? Então, primeiro ponto, a área tem que ser muito grande para que essa difusão seja eficiente. O segundo ponto, essa membrana respiratória ali, ela tem que estar funcionando, ela tem que estar eficiente. Por que eu estou falando isso? Existem algumas doenças que fazem com que essa membrana respiratória ela aumente a espessura. E aí, o que acontece se a gente tem uma espessura aumentada aqui? Esse oxigênio, ele precisa atravessar uma porta muito maior, né? Então, vamos imaginar que você vai atravessar uma rua, certo? Em 2 passos você atravessou. Agora, imagina que essa rua tem 2 metros. Então, para você atravessar, chegar até o outro lado, vai ser um tempo muito maior. Então, esse tempo de difusão é maior e isso acaba prejudicando ali o indivíduo, tudo bem? Então, segundo ponto, membrana respiratória. Participa aí ativamente da nossa difusão alvéolo capilar. Terceiro ponto, essa difusão, né, essa difusão pulmonar, ou essa difusão aí alvéolo capilar do alvéolo para o sangue, normalmente ela acontece a favor de um gradiente de pressão. O que eu quero dizer com isso? Meus amores, essas moléculas de oxigênio e de gás carbônico, CO2, elas têm ali uma pressão que ela vai exercer naquele ambiente onde ela está, naquele ar, no caso do alvéolo, ou no sangue, no caso ali do capilar, tá? Então, dependendo do tamanho dessa molécula, do peso molecular, ela vai gerar uma pressão. O oxigênio, normalmente, ele gera uma pressão maior do que o CO2. O oxigênio, ele chega ali no alvéolo com aproximadamente, em condições fisiológicas normais, tá? 105 milímetros de mercúrio. Enquanto o CO2 que está passando embaixo, nem sei se eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Tá, aqui. O oxigênio, ele chega aqui, ó, com aproximadamente 105 milímetros de mercúrio, tá? Enquanto o CO2 que está passando aqui, ele vai ter uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. O oxigênio gera mais pressão que o CO2. Então, o que acontece, isso acontece em várias situações, né? Quando um lado tem uma pressão maior do que o outro, isso que tem mais pressão vai acabar invadindo o outro lado, vai acabar se difundindo para o outro lado, sempre a favor ali de um gradiente de pressão. Então, normalmente, por conta do gradiente de pressão que o nosso ali alvéolo capilar apresenta, o oxigênio ele acaba sendo transportado ali para dentro do capilar, e aí o CO2 acaba sendo
transportado ali para dentro do alvéolo, tá? Então, quando chega o ar, né? Quando o oxigênio chega no alvéolo, ele está com aproximadamente 105 milímetros de mercúrio de pressão. O CO2 está com 40 milímetros ali de pressão, tudo bem? Na saída que a gente fala, né, a hora que, né, eles se igualam ali, ali o nosso capilar, aqui na hora que faz essa passagem, na hora que a hemoglobina capta, né, esse oxigênio, existe ali uma regulação, então fica o oxigênio ali por volta de 40 milímetros de mercúrio e o CO2 por volta de 45 milímetros de mercúrio. Mas para ele entrar, obviamente, ele tem que ter uma pressão maior. E aí ele acaba entrando por diferença de pressão, gradiente de pressão. Então, até aqui, o que eu falei para vocês, que vai influenciar essa difusão, né? Primeiro, a área que vai ser difundido esse oxigênio, certo? A membrana respiratória, que ela facilita ali essa passagem, e essa difusão. Perdão, essa difusão alvéolo capilar que vai ser gerada por conta da diferença de pressão. Beleza? Então, quando a gente pensa, né, ali nos dois, nessas duas moléculas, né, a gente já sabe, né, eu falei para vocês que o oxigênio ele vai gerar ali uma pressão maior, né, porque, obviamente, quando a gente respira o ar, ele vem ali com uma mistura de gases, né, e essa mistura de gases dissolvidas aí em líquido vão gerar essa pressão. Então, o oxigênio, ele vai ter uma pressão maior, então, quanto maior o gradiente de pressão nessa membrana respiratória, ele vai ser jogado lá, essa difusão vai ser mais rápida, né, nessa membrana, tudo bem? Já o CO2, ele tem uma pressão ali menor, né? Mas a solubilidade do CO2, olha que legal, isso é muito bacana do nosso corpo, né? Porque isso é o que normalmente os alunos eles me perguntam. Tá bom, professor, o O2 tem uma pressão maior, caiu lá para o capilar. Mas e aí, como é que o CO2 vai lá para o oxigênio se você me falou que ficou a pressão ali meio que fica quase que equalitária, né? Mas o CO2, ele tem uma solubilidade ali maior, ou seja, na membrana, na membrana é 20 vezes maior a solubilidade do CO2 do que do O2. Aquela membrana pulmonar ali, ela permite muito mais que o CO2 passe, porque ele tem uma solubilidade maior. Vamos imaginar, é igual você pegar e colocar você vai colocar no copo, tá? Você coloca uma gota de óleo e você coloca ali um suco, um suquique aí, né, que a gente fala, um quisuco. A hora que a gente joga nessa água, o que vai acontecer? A gota de óleo, ela meio que vai parando, a solubilidade dela ela é pesada, ela não dissolve. Já o suquinho lá, ele vai dissolver nessa água. Isso acontece com o CO2, então ele passa por essa membrana aí muito mais fácil do que o oxigênio. Então, existe aí essa difusão para o alvéolo em relação ao CO2 por conta da solubilidade dele, tudo bem? Mesmo sem ter um grande ali gradiente de pressão a favor dele, tá? Então, meus amores, aqui é importante, né? O que vai influenciar nessa taxa aí de difusão, né? Que eu falei para vocês. Deixa eu ver por aqui. Cansei de ficar ali naquela parte. Diferença de concentração de gases, a solubilidade de gás, que a gente fala, do CO2 ali, né? Ele é mais solúvel, então ele volta. A área da membrana. O que vocês acham que acontece com um paciente que tem enfisema pulmonar, tá? Para quem está aqui me assistindo e nunca trabalhou com um aluno de POC ou não é da área e tem essa curiosidade, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que ela pode ser dividida em enfisema e em bronquite, quando a gente fala de enfisema, que normalmente acontece com pacientes fumantes, existe uma destruição do parênquima pulmonar, tá? Destruindo esse parênquima pulmonar, ele perde alvéolos. Então, esse paciente, ele vai ter uma área, lembra que eu falei da área da quadra de tênis? O paciente enfisematoso, que a gente fala, ele diminui essa área. Então, a difusão de gás dele vai ser muito menor. Então, é muito normal a gente ver um paciente enfisema em estágio avançado,
utilizando suporte de oxigênio, porque essa troca gasosa dele está afetada, tudo bem? O que mais que pode afetar? A espessura da membrana, né? Então, pacientes que apresentam edema pulmonar, fibrose pulmonar, altas altitudes que a gente já vai conversar aqui, diferenças de algum gás, de pressão, isso pode alterar essa taxa de difusão, né? A fibrose pulmonar, ela é uma doença respiratória crônica e ela é progressiva, tá? E ela é caracterizada aí por formação de tecidos ali, de excesso, né? De tecido fibrótico ali, no tecido cognitivo. Então, fica fibroso, tá? Então, o que acontece? Engrossa essa parede aí dos tecidos pulmonares. Então, quando engrossa, né, a gente forma umas cicatrizes aí, endurece. E aí vai prejudicar essa elasticidade do pulmão, né? E, obviamente, essa membrana pulmonar, ela acaba ficando também maior. Então, essa taxa de difusão, ela acaba diminuindo também, tudo bem? A temperatura, né? O que a gente pode falar aqui da temperatura com vocês, meus amores? A temperatura do líquido ali, a temperatura aqui vai ter a ver com o grau de agitação molecular, tá? Quanto mais agitadas aí, né, as moléculas, elas são mais velozes. Quanto mais velozes essas moléculas, elas ficam mais fáceis de romper barreiras que vai encontrando pelo caminho, tudo bem? Então, quando um líquido está quente, todas as suas moléculas, inclusive os gases ali dissolvidos, estão mais agitados. Assim fica mais fácil eles escaparem, né, se a gente pode falar assim a palavra, escaparem do líquido e, consequentemente, mais difícil dissolver um gás ali dentro dele, tudo bem? Então, a taxa de difusão aí, ela vai ser afetada principalmente aí por esses 5 fatores, tá? E esses 5 fatores aqui a gente consegue melhorar, mesmo que o paciente ele tenha uma área da membrana ali diminuída, mesmo que ele tenha uma espessura da membrana aumentada, o exercício é capaz de melhorar a taxa de difusão, melhorar alguns parâmetros aí para esses pacientes, e a gente já vai ver isso nos próximos slides. Tudo bem, meus amores? Então, bora lá. E aí, quando a gente, né, pensa na respiração, na ventilação, né, esses alvéolos ali, eles precisam ser ventilados ali ou perfundidos, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem um volume corrente acontecendo durante esse processo aí de respiração, tá? Então, esse volume corrente, o que significa esse volume corrente, tá? Esse volume corrente é a entrada de ar. É o ar que entra e o ar que sai. O ar que entra e o ar que sai, tá? Então, aqui, pensando num indivíduo saudável, tudo bem? Um indivíduo saudável, em repouso, tá? O volume corrente aqui, né? A gente fala que chega até 500 ml ali. Mas, entretanto, como a gente sabe que existe, a gente já vai conversar um espaço morto, fisiológico, espaço morto, anatômico, aonde vamos ter ali, né, a troca, né, gasosa, aonde que a gente tem ali, onde tem uma mistura, né, do ar com ar alveolar, a gente fala que são 350 ml, tá? Sobrando 150 ali do espaço morto. Então, dentro do volume corrente, a gente tem que lembrar que no volume corrente, o ar que entra e o ar que sai, a gente é capaz de colocar para dentro aí 500 ml, mas o que vai realmente fazer parte da troca aí gasosa vai ser somente 350, aproximadamente 350 ml desse volume corrente, tá? O que é esse espaço morto, então, né? O espaço morto, anatômico e fisiológico, quando a gente fala anatômico, quer dizer que é a anatomia. Então, vamos imaginar que a hora que eu estou puxando o ar, lembra que eu falei que o ar ele entra e ele vai passar ali nariz ou boca, enfim, vai fazer todo o trajeto dele. Nessa parte aqui, boca, traqueia, não tem alvéolo, não tem troca de ar, não tem troca de gases,
Aí é o espaço morto anatômico, ele é condutor, tudo bem? Então, a parte condutora que não tem troca de ar, a gente chama de espaço morto anatômico. E aí, normalmente, são 150 ml de ar que não vai participar dessa troca gasosa no sangue. Pô, professor, então eu capto lá 500 e 150 não participa? Não participa, porque é igual você vai pegar o metrô lá às 6 horas da tarde, na Sé, já peguei muito. A hora que você vai tá ali na fila para entrar, né? Tá ali na fila. Então, vamos imaginar que tem 500 pessoas para entrar, 500 ml de ar. Então, tá todo mundo em fila. Aí, a hora que abriu, entrou. Tenta entrar todo mundo junto e a porta fecha. Fica 150 pessoas para fora. Tava ali na fila, fez parte ali do mutirão, mas não chegou até o ponto da troca gasosa. Então, a gente chama isso de espaço morto anatômico, tudo bem? Mas, infelizmente, temos o espaço morto fisiológico também. O que é o fisiológico? Que é aqueles alvéolos que deveriam estar realizando a função de troca gasosa, mas não estão. Então, a gente fala que espaço morto fisiológico são aqueles alvéolos que não funcionam mais ou que eles estão parcialmente funcionais. Então, isso acontece, pode acontecer com envelhecimento, pode acontecer com DPOC, efizema pulmonar, pode acontecer ali, muitas vezes, dependendo, o paciente asmático também pode ocorrer, porque tem uma rigidez ali, bronquite. Então, o espaço morto fisiológico são alvéolos que não estão funcionando mais da maneira que deveria. Então, ou seja, não ocorre a difusão do oxigênio ali para a corrente sanguínea, né? Então, o oxigênio ali não vai ter. Então, ele passou pelo anatômico, já passou pela via condutora e chegou no alvéolo que não é funcionante, tudo bem? Então, não existe aí essa vazão ali, tá? Muitas vezes pode existir ali um aumento da ventilação desse paciente, mas, mesmo assim, diminuição aí da perfusão sanguínea. Então, pode acontecer muito num paciente, novamente, efizematoso, um DPOC, que ele hiperventila. Ele aumenta o volume, ele aumenta a frequência respiratória dele, né? Para tentar captar mais ar, mas a troca é ineficiente. Então, não tem uma diminuição. Então, além de tudo, como ele aumenta a frequência respiratória, ele acaba diminuindo o volume corrente, porque não dá tempo, ó, de puxar todo o ar. Se você fizer isso comigo agora, junto, o que vai acontecer? Você não vai perfundir, a gente não vai ter uma difusão adequada desse oxigênio, você hiperventila, diminui o oxigênio que chega no seu capilar, consequentemente, você acaba tendo aí, fica tonto e acaba tendo aí algumas alterações, e isso acontece aí dia a dia, normalmente com alguns pacientes que apresentam doença pulmonar. Tudo bem? Bora lá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu me tirar aqui, aqui. Então, meus amores, dentro disso tudo, como eu falei para vocês, né? A gente não... a gente tem o volume corrente aqui, ó, certo? Que é o que eu tava falando para vocês, que é esse aqui, ó. Tô respirando normal, certo? Ó. Tô respirando, um volumezinho corrente ali, pá, pá, pá. Mas, isso é o que a gente vai utilizar aqui, ó, volume corrente, tá? Então, aqui a gente tem o volume corrente, está sendo utilizado, pum, 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 pum. Mas nós temos reservas, tá? E a gente tem uma capacidade maior. Se você fizer agora comigo assim, ó. Com certeza você vai captar muito mais do que 500 ml, certo? A gente vai ter uma captação muito maior, porque essa é a nossa capacidade inspiratória, ó. Eu tenho uma capacidade inspiratória maior de captar mais oxigênio. Tudo bem? Não preciso fazer isso porque eu tenho repouso, tá? Então, meu volume corrente ali, ó, fica ali normal, então tá sendo suficiente para mim. Tudo bem? E, obviamente, a gente vai ter uma capacidade de expiração também elevada. Certo? Então, a gente fala que aqui seria o volume corrente. Então, essa inspiração a mais que a gente faz ali, né? Seria um volume de reserva inspiratório. Aqui a gente tem um volume de reserva expiratório, tudo bem? E temos um volume aqui residual, que é o que fica ali para manter seus alvéolos ali
aberto, tá? Então, capacidade vital funcional, ou seja, qual que é a sua capacidade vital funcional? É aquela capacidade que você tem de inspirar ao máximo e expirar ao máximo. Essa é a sua capacidade vital. Capacidade pulmonar total, a gente acrescenta capacidade vital mais capacidade residual funcional. Beleza? Então, bora lá. Volume corrente, capacidade inspiratória, capacidade vital, que é o que você consegue realizar, inspiração e expiração, capacidade residual funcional, que é o que fica ali de residual, e a capacidade pulmonar total. Então, esses são os volumes e as capacidades pulmonares. Aí eu coloquei aqui descrito para vocês detalhadamente e mais ou menos o valor aproximado, né, fisiológico de um adulto jovem em condições de repouso, condições normais. Então, o volume corrente ali, né, seria em torno, como eu falei para vocês, de 500 ml, a gente vai aproveitar só 350 naquela troca, tá? O volume expiratório de reserva, que é o volume adicional ali que pode ser inspirado além do corrente, é de 3.000 ml, tudo bem? O volume expiratório de reserva, que é o volume adicional que pode ser expirado além do volume corrente, é por volta de 1.200, tá? E aquele residual, que é o ar que permanece no pulmão após uma expiração máxima, para que a gente consiga deixar os alvéolos abertinhos aí, é de 1.200. Professora, quando que isso aqui pode mudar? Quando o seu paciente apresentar alguma doença pulmonar, isso aí vai mudar. E aí, meus amores, lembra toda a bioenergética que a gente já discutiu, captação de oxigênio, né, que chega ali até a mitocôndria, oxigênio que vai chegar na mitocôndria, o CO2 que vai ser exalado, tudo isso acaba sendo alterado, tudo isso acaba sendo danificado, dependendo da doença pulmonar que o seu paciente apresenta. Tudo bem? Aí a capacidade inspiratória é o volume corrente mais o volume inspiratório de reserva, 3.500 ml. Capacidade residual funcional é o expiratório de reserva mais o volume residual, por volta de 2.400, a gente chama de CRF. A capacidade vital, que é aquela lá, inspiratória mais o volume expiratório de reserva, 4.700. Então a gente tem ali, né? Tem capacidade bastante. E a pulmonar total, que é a somatória de tudo, né? Vital mais residual, por volta de 5.900 ml. Então aqui eu só descrevi todo o gráfico que eu já coloquei aqui para vocês detalhadamente, só para vocês terem uma noção do que é volume e capacidade pulmonar em um indivíduo saudável, em um indivíduo adulto em repouso. Tudo bem? O volume corrente aqui em repouso, e aqui é o que a gente pode conseguir aí, alcançar em exercício máximo, em alta intensidade, tá? Às vezes moderado, a gente alcança também, aumenta, tudo bem? Mas o que vai acontecendo ao longo dos anos? A gente vai diminuindo, tá? Essas capacidades, isso faz parte do processo do envelhecimento. Então, se você leva uma vida ali com um estilo de vida, né, mais voltado para o saudável e trabalhando mais as suas capacidades pulmonares, você tem uma perda muito menor, tá? Então, tanto o profissional de educação física quanto o fisioterapeuta são de extrema importância aí nesse momento para que a gente consiga manter aí essas capacidades pulmonares. Beleza? Meus amores, eu vou fazer aqui um último resumo, né? Fechar essa aula aqui hoje com um resumo do que é respiração externa e interna. E aí, para a próxima aula, amanhã, a gente vai debater aí a fundo quais são esses ajustes aí que a gente tem durante o exercício, beleza? Precisava aqui dessa introdução, senão a gente ia se perder aí um pouquinho amanhã. Então, resumo, tá? Respiração externa, como eu falei para vocês, ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer aqui em alvéolo, em nível alveolar, né? Alvéolo e capilar, tá? Então, a troca de oxigênio de CO2, alvéolo e capilar, nós chamamos de respiração externa. Respiração interna, ela vai acontecer aqui na troca tecidual, ou seja, vamos carregar, obviamente, né, o oxigênio, o sangue oxigenado, ele vem aqui e ele vai
fornecer ali o oxigênio para a periferia aí do nosso corpo, para os tecidos aí do nosso corpo, tá? Então, se dá pau aqui, ó, olha só que bacana. Se dá pau aqui, certo? Na respiração externa, provavelmente esse paciente vai ter alteração aqui na respiração interna. Só para caso de curiosidade, pacientes que estão aí hipoxemia, pacientes hipóxicos, né, que a gente fala, normalmente que a gente consegue observar os dedos, as pontas dos dedos e às vezes os lábios, eles começam a ficar roxeados. Por quê? Porque a difusão aqui, ó, de oxigênio não está sendo ali adequada, então esse paciente ele começa a ter uma hipóxia, certo? Então começa a reduzir a quantidade, né, de oxigênio que vai ser carregado nesse vaso, né, nesse sistema capilar, e aí o que acontece? Não chega oxigênio para a periferia, para os tecidos. Então, esse paciente, não chegando o oxigênio aqui, começa a ficar roxeado as pontas dos dedos, muitas vezes os lábios. Então, isso já é um sinal que não tá legal. Aí já tá, essa hipoxemia ela já tá bem avançada, porque a ponto de chegar aqui na respiração interna é porque a externa tá dando pau. Ah, professora, mas isso só acontece se tem uma doença pulmonar, só acontece por conta do pulmão? Não, obviamente, é que a gente não vai tratar esse assunto aqui nesse nosso módulo, mas obviamente existem doenças vasculares que prejudicam essa troca gasosa. A gente só está se atentando aqui hoje para pulmão, certo? Mas existem doenças aí vasculares do capilar que, por mais que aqui o pulmão esteja ok, esse oxigênio não chega aqui no vaso. Então, muitas vezes você suplementa com oxigênio, faz um monte de coisa e não adianta. O quadro do paciente não muda, tá? Então, aí tem que começar a investigar a vascular, doenças vasculares. Mas no caso aqui, a gente só vai tratar nesse módulo do pulmão, doenças pulmonares, tudo bem? Respiração. Então, meus amores, hoje a gente discutiu um pouquinho aí da fisiologia respiratória, certo? Como que dá essa difusão de gases, tá? Porque amanhã a gente vai entrar aí com exercício e a gente vai aí ver quais os benefícios desse exercício e como que ele pode aí ser um protagonista aí nesse treinamento do seu aluno ou nessa reabilitação aí do seu paciente, beleza? Ficou com dúvida? Escreva aqui embaixo, por favor, nos comentários, que na última aula eu tento trazer aí para vocês a resposta, tá bom? A gente debate aí. Beijinho!